O Rio de Mulheres Vivas é um coletivo, um grupo que se formou recentemente por conta dos 2 feminicídios que a gente teve aqui em Rio de Contas, em Livramento também. Então a gente se reuniu, a gente já tem um grupo que chama Círculo de Mulheres, um grupo de amigas, e a partir desse grupo a gente começou a pensar que era importante a gente se posicionar sobre o que está acontecendo e buscar o poder público, buscar reunir as mulheres, apoiar, né, as mulheres que estão passando por situações de violência. A gente sabe que tem muita violência que acontece em Rio de Contas, muita violência doméstica, mas fica muito escondido, não dito, né? Muita gente não denuncia, as pessoas têm medo de denunciar, tanto os vizinhos quanto as próprias mulheres. Então, para quem quer denunciar, liga para o 180 que você vai ser acolhida. Mas também a nossa intenção aqui é chamar a atenção da população sobre o que está acontecendo na cidade, porque que a gente, de repente, tem 2 feminicídios num intervalo de tempo tão curto. O que está acontecendo com o Rio de Contas, né? Essa é a pergunta que a gente se faz e que motivou que esse movimento começasse a surgir. Então a gente está procurando o poder público, a prefeitura, a promotora de justiça, a gente está procurando as secretarias de proteção à mulher no estado e dentro do nosso grupo a gente tem pessoas da própria prefeitura, a secretária de assistência social, a gente tem a secretária de saúde junto com a gente tem 2 vereadoras mulheres, então a ideia é que esse movimento cresça, a gente está só começando e que a gente consiga minimizar esses impactos e também que as mulheres de Rio de Contas tenham uma vida digna, sem violência, sem medo e sem morte, né? Então, Rio de Mulheres Vivas é isso. Estamos hoje aqui na Feira Municipal, num lugar delicioso, bonito, para a gente estar discutindo algo que está doendo muito nos nossos corações, que é o feminicídio, né? Antes a gente via na televisão, hoje a gente está vendo mais perto de nós e a gente precisa estar dialogando com toda a sociedade riocontense para que esses crimes não aconteçam mais. E esse movimento Rio de Mulheres Vivas, estamos, né, discutindo questões sobre educação emocional, sobre, né, mudança de pensamento, mudança de cultura, né, essa cultura machista, misógina que a gente continua vivenciando aí, para que essas mulheres não morram, para que nós não morremos. Então esse é só o primeiro momento da gente, teremos outras ações, outras discussões para a gente, de fato, evitar que isso aconteça. Estamos juntas e vamos ficar juntos nessa luta aí, para que nenhuma mulher mais morra. Então, hoje a gente está aqui junto com a Rede de Mulheres de Rio de Contas Vivas, né, com o objetivo de falar um pouco e fazer vir à tona essa violência que é subterrânea dentro de Rio de Contas, né? Então, trazer à tona a violência contra as mulheres. Boa parte das mulheres riocontenses tem relatos de violência patrimonial, violência física, violência psicológica, subjetiva, é o controle do corpo, é o controle da roupa, é o controle do dinheiro. E a gente está aqui como uma manifestação depois desses 2 feminicídios trágicos, junto com a família que tem sido aí de fato destruída por essa perda, para chamar a população de Rio de Contas para falar sobre violência de gênero, para encontrar um fortalecimento nas instituições e nós, como sociedade civil, também aprendermos a cuidar e acolher essas mulheres e impossibilitar que esses homens cheguem nesse grau máximo da violência que é a letalidade. Estamos hoje realizando um movimento que é para trazer uma nova narrativa ou pontuar a situação que está acontecendo em Rio de Contas, uma situação grave que não pode ser silenciada. O fato de termos 2 feminicídios numa cidade tão pequena, a gente corre o risco de normalizar e naturalizar a violência contra a mulher, porque nada é falado ou comentado, seja nas redes ou seja nas ruas. A gente precisa ir para a rua, porque quando a gente vai para a rua, a gente está trazendo a narrativa e olhem para isso. Olhem para o que está acontecendo, isso não pode ser normalizado, isso não pode ser naturalizado. A gente não pode querer libertar o agressor ou criar uma desculpa para que a mulher tenha sido agredida. Há uma narrativa coletiva de que quando a mulher é estuprada ou assassinada, a culpa é dela. A gente precisa mudar, é hora da gente criar novas narrativas e novas consciências sociais em relação à violência e à misoginia. Porque hoje a gente enfrenta, a nível nacional, mundial,
a misoginia, o movimento Red Pill, a diminuição e a violência contra as mulheres em um alcance maior do que já se viu. É um número maior que a gente já tenha se visto. Então está na hora da gente começar a conscientizar as crianças e principalmente os adolescentes que estão crescendo num ambiente com acesso a várias informações. E os formadores de opinião para adolescentes, eles estão cooptando de crianças e jovens através de pornografia, de games, de tudo mais para transformar também essa nova era de red pills, né, de misóginos e normalizando o que a gente já disse da violência contra a mulher. Então, Rio de Contas precisa estar firme nesse movimento de conscientização, de educação. A gente precisa estar em todas as instâncias, igrejas, bairros pobres, enfim, bairros periféricos, bairros centrais, mas a gente precisa estar afirmando e criando esse alerta para o que está acontecendo. A violência contra a mulher, ela é silenciada dentro de casa, ela é silenciada também nas nossas estruturas, hospital, delegacias que não registram boletim de ocorrência. Então isso não é pontuado e não criam-se políticas públicas para isso. Então está na hora da gente criar, né, novos registros, os boletins precisam ser registrados para que a política pública venha para a defesa contra a mulher. E a letra da música é, vou falar e vocês vão ver na letra. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho meninas de muitas, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nesse chão de medo eu sou uma, mas eu sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho meninas de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Vamos tocar essas mãos com energia. Somos nós mesmas. Nós somos o que somos porque nós somos fortes. Somos empoderadas e estamos aqui porque nós somos mulheres e vamos fazer acontecer. Viva as mulheres! Contra todos, contra a violência e o feminicídio. Rio de Mulheres Vivas. Disque 180. Todas juntas. Viva as mulheres. Viva! Viva o Rio de Mulheres Viva. Esse movimento vai continuar. É só o início. Nós vamos estar amanhã no Piquezão, no jogo que vai ter amanhã, a partir das 15 horas. Vamos rodar as comunidades, vamos rodar as escolas, vamos rodar as religiões. Todo mundo, toda a comunidade precisa se envolver, porque o problema é nosso. Viva a gente! Viva!